Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o projeto de extensão, estratégias para inovação e crescimento empresarial com pesquisa de mercado e inteligência competitiva. Gente, esse projeto, caso você tenha interesse em fazer, caso ele ainda fique disponibilizado, então na plataforma, eu de verdade recomendo que você deixe esse por último, por ele ser um pouquinho mais complicado e mais trabalhosinho para fazer, tá? Então, primeiro vamos ver qual é a pretensão da atividade. A implementação dessa atividade extensionista tem como objetivo geral facilitar o crescimento sustentável e a inovação das empresas por meio da realização de uma pesquisa de mercado e inteligência competitiva, em parceria com uma empresa local, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Além disso, tal projeto tem os seguintes objetivos específicos: identificar oportunidades de crescimento e inovação para a empresa parceira por meio da análise do mercado e da concorrência. 2. Compreender as preferências e necessidades dos clientes atuais e potenciais da empresa, a fim de desenvolver produtos e serviços mais alinhados com suas expectativas. 3. Analisar as tendências do mercado e as práticas da concorrência para fornecer insights valiosos que orientem as estratégias de negócios da empresa. 4. Fomentar a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes, professores e profissionais da empresa, promovendo uma abordagem multidisciplinar e prática para a resolução de problemas empresariais. 5. Capacitar os estudantes envolvidos no projeto com habilidades práticas em pesquisa de mercado, análise de dados e apresentação de recomendações baseadas em evidências, contribuindo para seu desenvolvimento profissional e acadêmico. Então, a gente fazendo um resumão do que você deve fazer então nesse projeto de extensão. Basicamente, você vai procurar estratégias para melhorar a empresa. Seja a empresa em que você esteja trabalhando, caso você não esteja trabalhando, se você de repente conhecer alguém, um amigo, algum parente, em que você possa de repente aplicar esse projeto, você vai conseguir realizar ele também. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar em que estratégia você gostaria que sua empresa melhorasse. Então, no meu caso, eu trabalho ainda em escola de idiomas, então qual que seria a minha estratégia? Qual que seria o insight com essa questão de concorrência e tudo mais? Como a gente poderia atrair mais clientes para a nossa escola, certo? Então, você tem que pensar qual vai ser o objetivo dessa sua pesquisa, então, no seu trabalho. De repente, como a gente pode melhorar o ambiente de trabalho, como a gente pode melhorar a empresa, como a gente pode diminuir os gastos, como a gente pode fazer para alcançar mais clientes. Basicamente é isso. Qual vai ser então o objetivo da sua pesquisa? E obviamente tem que estar alinhado com a sua empresa, tá bom? Então, quando você tiver estabelecido qual vai ser a sua meta, o que eu recomendo é que você faça primeiro, porque ao longo desse trabalho você vai ter que coletar diversas evidências. Então, por exemplo, eu quero saber como que a empresa ela está funcionando. Você pode, primeiramente, criar um Forbes. Realmente, isso daqui, gente, vai ser essencial para você conseguir ter material para você fazer o seu projeto de extensão. Então, assim que você definiu a sua meta, qual vai ser o seu objetivo com o seu projeto, então, caso você tenha algum local que seja de um ambiente escolar, você pode criar dois formulários, um para saber a visão dos funcionários sobre a empresa e outro a visão do cliente sobre a empresa. Então, por exemplo, aqui vai ser a pesquisa empresarial de funcionários. Então, aqui eu coloquei qual que seria a faixa etária. Essa parte, gente, se você não souber como faz, é só a gente pedir ajuda para a inteligência artificial. Eu também não fazia a mínima ideia quais perguntas eu colocava. Então, é só você colocar na inteligência que você tem um projeto, assim, assim, assim. Você precisa fazer um formulário para você ter a coleta de respostas, coleta de dados. E ele vai te fornecer uma lista de perguntas para você conseguir desenvolver, então, o seu formulário, tá bom? Então, aqui a gente vai ter a faixa etária, como a pessoa ela conheceu a empresa, como ela avalia a qualidade geral dos serviços e produtos da empresa, como ela avalia o custo-benefício dos produtos e serviços. É claro, você vai fazer a pergunta de acordo
com o local em que você está trabalhando. Nenhuma pergunta ela vai ser 100% igual. Você sempre tem que fazer a adaptação de acordo com o local onde você estiver fazendo o seu projeto, tá? Se de repente for um local, as pessoas não consomem, então você não vai colocar nenhuma pergunta que seja com relação ao consumo. Onde eu trabalho, a gente não compra nada dentro da empresa, então você não vai colocar nenhuma questão que envolva a compra, tá? Você vai sempre fazer a pergunta de acordo com o ambiente que você estiver fazendo, o ambiente que você estiver trabalhando. Você recomendaria essa empresa para outras pessoas? Você conhece outras empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes? Quais empresas concorrentes você já utilizou ou conhece? Em sua opinião, o que os concorrentes fazem melhor do que a sua empresa? E o que essa empresa faz melhor que os concorrentes? O que você acha que a empresa ela poderia melhorar? Quais novos serviços ou produtos você gostaria que a empresa oferecesse? Há alguma sugestão ou comentário adicional que possa ajudar no crescimento da empresa? Então, essas foram algumas perguntas que eu fiz para o pessoal da empresa. O que você pode fazer? Caso você tenha contato, você tenha uma certa intimidade com o seu chefe, caso você faça isso na sua empresa, se de repente tiver alguma pesquisa que foi feita sobre um feedback ou um brainstorm, você pode perguntar para o seu chefe para você conseguir fazer então o seu trabalho. Então, uma pesquisa de satisfação dos funcionários, se você poderia utilizar para você fazer então seu projeto de extensão e de repente com isso ver outras estratégias para você melhorar a sua empresa. Então, conforme você for pesquisando, conversando com as pessoas, a gente vai conseguindo fazer esse trabalho, porque realmente ele é ele é bem trabalhosinho, e como a gente precisa bastante dessa coleta de dados, é importante que você tenha os dados bem certinhos para você conseguir fazer o projeto, tá? Eu não vou mostrar as respostas das pessoas porque é uma questão bem pessoal, então eu não vou apresentar, mas aqui é basicamente um formulário de base para vocês verem, para você fazer de repente com os funcionários do local, tá? Agora, um outro formulário então que seria para o cliente. Aqui eu deixei ele separado em seções, que aí ficaria até mais fácil. Então, por exemplo, a mesma coisa, a faixa etária, o nível de escolaridade, estuda atualmente, trabalha atualmente. Então, lembrando que eu fiz esse formulário pensando no local onde eu trabalhei, quer dizer, que eu ainda trabalho na escola de idiomas. Nessa outra sessão, então, foi com relação ao interesse em aprender idiomas. Se a pessoa já fez ou faz um curso, qual idioma tem mais interesse em aprender, qual o principal motivo para ela aprender um idioma. A outra seção, que seria um conhecimento sobre a própria escola. Antes deste questionário, você já conhecia a escola de idiomas pesquisadas? Caso tenha respondido que sim, como ficou sabendo da escola? Você vê a escola frequentemente nas redes sociais? E esse daqui foi a pergunta-chave para eu abrir a outra seção, que é aqui que eu vou começar a basear então o meu projeto. Com relação à concorrência, você acredita que outras escolas têm mais visibilidade na sua cidade? Quais critérios influenciaram a escolha de uma escola de idiomas? Quais fatores você considera mais fortes em outras escolas? Pode marcar mais de um. Com relação às expectativas, que tipo de ação faria você se interessar mais pela escola? Na sua opinião, o que mais falta para a escola de idiomas se destacar na cidade? Deixe sugestões ou comentários que possam ajudar a escola a melhorar os seus serviços. Então, a primeira parte da minha pesquisa foi saber como andavam os funcionários. Ok. Em seguida, você vai ver como que vai estar, então, os clientes dessa empresa. Então, realmente, essa parte vai ser um feedback bem construtivo, bem interessante. Caso a empresa já tenha feito alguma coisa parecida e ela puder fornecer, então, esses dados para você, então fica até mais tranquilo para você conseguir desenvolver o seu projeto. Caso contrário,
Ao contrário, você pode fazer a mesma coisa. Pedir para que a inteligência artificial crie um formulário, crie as perguntas para que você possa só colar aqui sobre a avaliação do cliente. E a mesma coisa, você vai colocar bonitinho onde que você vai estar trabalhando, qual vai ser o objetivo. Então, por exemplo, se você quer saber como anda a rede social da empresa, se as pessoas estão gostando ou não, se as pessoas elas gostam do ambiente da empresa, se as pessoas elas estão gostando do material que a empresa ela está fornecendo. Então, essas estratégias para inovação você pode abranger diversas coisas, mas é bom que você foque em uma coisa só. É rede social? É ambiente? Se são as pessoas? O que exatamente você vai querer trabalhar para você conseguir desenvolver então o seu trabalho? Em seguida, o que você vai colocar primeiro? Aqui a gente já vai ver primeiro o relatório de evidências. Gente, vocês vão ver que tem 11 páginas, porque é bem trabalhosinho. Eu falei que ele é bem trabalhosinho para fazer, então tem muita coisa para a gente desenvolver, mas vamos lá. Como que você vai fazer então o seu relatório final? Você já vai ter todos aqueles dados coletados, estudados e tudo mais para você de repente conseguir aplicar isso na sua empresa. Caso você não consiga aplicar na sua empresa, não tem problema. O importante é você fazer esse projeto de extensão para você conseguir seu certificado e ter menos carga horária então nas suas costas. Então a primeira coisa que você vai colocar aqui, ele quer saber o quê? A introdução. Uma breve visão geral do projeto, incluindo seus objetivos, o seu contexto e a sua importância. Então, por exemplo, o presente projeto de extensão foi desenvolvido em parceria com a Escola de Idiomas FISC, com o propósito de analisar o seu posicionamento no mercado local e identificar estratégias que possam contribuir para o aumento do número de alunos, ampliando a sua visibilidade, tanto nas redes sociais quanto nos espaços públicos da comunidade. O projeto surgiu da necessidade da instituição em fortalecer sua presença no mercado, compreender o comportamento dos concorrentes e aprimorar as suas práticas de comunicação e relacionamento com o público. Para isso, realizou-se uma pesquisa de mercado voltada à identificação das principais ofertas, diferenciais competitivos e estratégias utilizadas pelas escolas concorrentes. Então, aqui a gente vai ver uma visão geral de tudo que a gente vai querer saber para conseguir desenvolver então esse projeto. Eu já vou passar então para o próximo parágrafo. O projeto também tem como objetivo propor ações estratégicas que favoreçam o crescimento da escola, como a realização de eventos voltados para alunos e famílias, estabelecimento de novas parcerias com instituições locais como escolas, academias, estabelecimentos comerciais e fortalecimento da presença digital por meio de conteúdos relevantes e direcionados. Essas estratégias contribuem para ampliar o alcance da marca, consolidar a identidade institucional e gerar maior proximidade com a comunidade. A importância desse projeto reside no seu caráter interdisciplinar e formativo, pois permite aos estudantes aplicar conhecimentos de pesquisa, análise de mercado e inteligência competitiva em um contexto real, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e local. Ao identificar oportunidades de crescimento e inovação para a escola, o projeto reforça o compromisso da universidade com a extensão e com a promoção de práticas que geram impacto positivo na formação acadêmica e na comunidade. Então, aqui vocês têm uma base de como vocês vão fazer na hora de fazer, então, esse relatório, tá? A disponibilização, então, do parágrafo, o que você vai colocar em cada um, então, a visão geral, o objetivo, o contexto do projeto e a sua importância, tá? É bom deixar ele bem separadinho para você ver que ele vai ficar bem organizado. Em seguida, resultados da pesquisa. A apresentação dos principais resultados obtidos durante a coleta e análise de dados e destaque para os insights mais relevantes e descobertas significativas identificadas ao longo do projeto. A coleta de dados foi realizada ao longo de uma semana, por meio de um formulário no Google Forms, como a escola já está no final do ano letivo e algumas estratégias para o próximo ano já estavam em desenvolvimento, contribuiu auxiliando na elaboração de algumas perguntas para o formulário.
Ele foi divulgado diariamente ao longo de toda a semana, com o objetivo de observar quantos alunos responsáveis respondiam a cada dia, dessa forma sendo possível obter uma média diária da participação. Então, a gente vai obter aqui as respostas com relação ao formulário que a gente fez, tá? Então, você vai deixar separadinho por abas. Então, por exemplo, o perfil dos respondentes. A amostra foi composta por 127 participantes, distribuídos entre diferentes faixas etárias, e aqui você vai colocar a distribuição dessas faixas etárias. Então, a maior parte dos respondentes está na faixa etária de 15 a 18, as demais 19 a 25, 26 a 35 e acima de 36 também estiveram representadas, demonstrando que o interesse em aprender uma nova língua abrange diversas fases da vida. Quanto ao nível de escolaridade, observou-se uma predominância de participantes cursando ou já tendo concluído o ensino médio, além de uma parcela significativa no ensino superior, indicando que o interesse pelo aprendizado de idiomas está diretamente relacionado à continuidade dos estudos e à qualificação profissional. Então, aqui você vai apresentar qual é o perfil das pessoas. Nessa parte do perfil, geralmente vai ser com relação à idade. Se você quiser colocar o sexo também, você pode colocar. E você também pode colocar o nível de escolaridade, que geralmente são as partes principais quando a gente vai fazer a análise de um perfil de uma pessoa. Em seguida, experiência prévia, então, com idiomas. Essa parte foi bem curtinha. Então, aqueles que tiveram contato com algum curso, o inglês aparece como idioma que é o mais estudado e também como mais desejado pelos respondentes, seguido pelo espanhol e francês, reforçando então a importância da escola manter o foco no inglês, mas também considerando a oferta de outros idiomas que apresentem demanda crescente. Motivação para aprender um idioma. As respostas demonstraram que os principais motivos para aprender um idioma são melhorar oportunidades profissionais, viajar, interesse pessoal e intercâmbio. 4. Reconhecimento e visibilidade da escola. Aqueles que afirmaram saber da existência da instituição, a maioria mencionou indicações, Instagram ou placas de rua como princípios de meio de informação. Além disso, muitos participantes afirmaram que não veem a escola frequentemente nas redes sociais e só souberam da existência das redes por conta de uma dinâmica feita pelo Instagram. Acreditam que outras instituições da cidade possuam maior visibilidade. Esse dado é especialmente relevante, pois evidencia uma fragilidade na comunicação digital da escola, que impacta diretamente sua capacidade de atrair novos alunos. Então, aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais qual vai ser, então, o nosso foco com relação à nossa pesquisa. Quais foram os critérios de avaliação e percepção da concorrência? Então, por que eles escolheram, então, a instituição? Pelo preço acessível, qualidade dos professores, flexibilidade de horários, reconhecimento da instituição e metodologia de ensino. Ações que podem aumentar o interesse pela escola. Eventos para alunos e a comunidade, parcerias com empresas, escolas e academias, promoções e descontos, aulas demonstrativas gratuitas. Percepção sobre o que falta para a escola se destacar. Maior divulgação nas redes sociais, expansão de parcerias locais, realização de eventos e ações presenciais, aprimoramento da comunicação com o público. Algumas coisas vocês vão ver que vão ficar meio repetitivas, tá? Mas é por conta realmente da resposta e também do que as pessoas elas querem saber. Então, se de repente ficar uma parte muito repetitiva igual divulgação em rede social, parceria, demonstração, promoção, é o normal e não tem problema a gente fazer essa repetição, tá? Conclusões e recomendações. Um resumo das principais conclusões alcançadas com base nos resultados da pesquisa e recomendações específicas para a empresa parceira com base nos insights gerados. A primeira parte aqui, então, que seria a baixa visibilidade da escola no cenário local. Então, a partir dessa parte que a gente vai começar a colocar a nossa estratégia. Então, o que a escola deveria fazer? A maioria dos participantes afirmou não conhecer a escola ou não visualizá-la frequentemente nas redes sociais. Além disso, grande parte acredita que as concorrentes possuem maior presença e reconhecimento na cidade. Isso demonstra que, apesar de possuir potencial,
a instituição ainda carece de estratégias eficazes de divulgação e fortalecimento da marca. Público potencial pouco explorado. Os dados mostraram um número expressivo de jovens entre 15 e 18 interessados em aprender um idioma, mas que nunca frequentaram uma escola de idiomas. Isso representa uma oportunidade significativa de captação, especialmente se forem implementadas ações específicas para esse público. A importância de fatores como o preço, a metodologia e a qualidade dos professores, que eles foram os mais citados. Então, foram os fatores assim que na percepção de valor eles podem ser explorados em campanhas de comunicação. Então, aqui a gente viu qual é a importância, o que as pessoas mais gostam. Então, são essas pequenas coisas em que a gente vai começar a explorar nas campanhas. Interesse em ações comunitárias e parceiras. As respostas indicam forte interesse dos participantes em eventos, parcerias com empresas e escolas, descontos e aulas demonstrativas. A comunidade valoriza escolas que se aproximam do público e oferecem experiências antes da matrícula. Então, de repente, no seu projeto, se você estiver fazendo alguma questão desse tipo, então você vê que aqui a gente está repetindo quase todo o parágrafo a mesma coisa, mas é porque a gente precisa colocar todas as estratégias, qual é a importância, qual é o interesse e qual vai ser então a necessidade que a gente tem que oferecer para o projeto, para a comunidade e para a empresa que a gente vai estar realizando. Necessidade de esforço na comunicação digital. As redes sociais foram apontadas como uma das principais fontes de conhecimento sobre escolas de idiomas, inclusive as concorrentes. A ausência de uma presença mais consistente reduz o alcance da escola e dificulta a captação de novos alunos. A segunda parte, então, são as recomendações. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, a partir dos insights gerados, recomenda-se à escola a adoção de um conjunto de ações estratégicas capazes de ampliar a sua presença no mercado e aumentar o número de matrículas. Fortalecimento da presença digital, que é isso que a gente está batendo bastante na tecla. Publicar conteúdos regularmente em redes sociais, criar campanhas voltadas para jovens e adultos, destacando os benefícios reais do aprendizado de idiomas, produzir vídeos curtos com depoimentos, curiosidades, atividades e aulas demonstrativas, utilizar anúncios pagos segmentados por localização, idade e interesse, com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca e atrair novos seguidores e potenciais alunos. Então, nessa parte das recomendações, a gente vai usar quais foram as partes que as pessoas elas indicaram que poderiam melhorar a escola, certo? Então, a gente vai utilizar isso para melhorar, então, a nossa campanha. Outro fato que eles também colocaram foi a realização de eventos institucionais e acadêmicos. Então, eventos abertos à comunidade. Que tipo de eventos a gente poderia fazer? Alguma feira cultural, um dia temático, concursos de inglês, oficinas gratuitas, dinâmicas entre alunos e responsáveis, encontros com temas como viagens, intercâmbio, viagens ou mercado de trabalho, cultura internacional, com o objetivo de aumentar a presença da escola na comunidade e gerar um engajamento. Ampliação de parcerias estratégicas, firmar parcerias com escolas e academias, oferecer descontos especiais, criar ações conjuntas com o objetivo de expandir o alcance da escola e fortalecer a sua rede de relacionamentos. Revisão da comunicação institucional. Tornar o diferencial pedagógico mais claro na comunicação, destacar depoimentos e conquistas de alunos, atualizar materiais gráficos, identidade visual e campanhas, com o objetivo de apresentar uma imagem mais profissional e competitiva. Programas de incentivo e captação de alunos, oferecer aulas demonstrativas gratuitas, criar programas de indicação com recompensa, disponibilizar planos flexíveis com valores acessíveis, realizar promoções de matrícula no início do ano letivo, com o objetivo de reduzir barreiras de entrada e aumentar conversões. Monitoramento da concorrência e atualização constante. A pesquisa revelou que concorrentes possuem maior visibilidade. Assim, recomenda-se o quê? Monitorar estratégias usadas por outras escolas, avaliar pontos fortes e fracos da concorrência, implementar melhorias contínuas na oferta e nos processos internos, com o objetivo de manter a competitividade no mercado.
Então, vocês viram que nessa segunda parte é realmente para a gente avaliar todo o feedback que a gente viu com relação aos clientes e ver exatamente, realmente isso daí é para a gente esmiuçar, descascar tudo, para analisar qualquer mínima questão para a gente fazer uma boa estratégia, tá? A outra parte, uma lição aprendida. Reflexão sobre os desafios enfrentados durante o projeto e as lições aprendidas ao longo do processo, identificação de pontos fortes e áreas de melhoria para futuras atividades de extensão semelhantes. Além de ter o feedback dos participantes, coleta de feedback, incluindo membros da equipe da empresa e estudantes envolvidos no projeto, registro das percepções, opiniões e sugestões dos participantes sobre o projeto e sua execução. A gente já está finalizando. Então, você pode começar com um parágrafo curto. A execução desse projeto de extensão proporcionou uma série de aprendizados relevantes, tanto para o entendimento do mercado educacional, quanto para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica. Então, as principais lições identificadas foram: a primeira, a importância da pesquisa de mercado para decisões estratégicas. Foi possível compreender que a coleta e análise de dados são ferramentas essenciais para identificar oportunidades, fragilidades e necessidades reais ao público. A percepção inicial sobre a escola muitas vezes não corresponde à forma como ela é vista externamente, reforçando a relevância da pesquisa com base para decisões fundamentadas. Relevância da visibilidade e presença digital. Os resultados evidenciaram que, mesmo oferecendo um serviço de qualidade, a escola pode não atingir o seu público-alvo devido à baixa divulgação. Assim, torna-se evidente a importância da comunicação estratégica e do uso profissional das redes para aumentar o alcance institucional. Necessidade de aproximação com a comunidade. As respostas demonstraram que o público valoriza escolas ativas, presentes e abertas ao diálogo. Ações como eventos, parcerias e atividades gratuitas não apenas atraem novos alunos, mas também fortalecem a relação da instituição com a comunidade local. O valor da interdisciplinaridade no planejamento de ações. O projeto exigiu conhecimento de marketing, gestão, comunicação e análise de dados, além de habilidade de observação, planejamento e organização. Isso reforça que, para propor melhorias eficazes, é necessário integrar diferentes áreas do conhecimento. Essa parte é muito importante porque, por exemplo, gente, quando eu fiz o projeto, então foi quando eu estava cursando a segunda licenciatura em filosofia. Em tese, tudo que está presente nesse projeto não tem nada a ver com a minha área, que é mais voltada para a educação. Então, questão de marketing, gestão, análise de dados, eu não fazia a mínima ideia de como é que eu fazia, mas graças a Deus eu consegui desenvolver esse projeto. Então, ele é uma questão assim, se de repente você não tem costume com alguma questão desse tipo, não tem problema, você consegue fazer ele também, tá? Porque quando a gente pensa essa questão de marketing, como era uma coisa que a gente, né, na instituição já está envolvido, porque a gente sempre faz essas estratégias, a gente faz vídeos de como melhorar a escola, de curiosidades e tudo mais, então é uma coisa que eu já estava um pouco mais acostumada. Mas nessa parte de fazer os dados, ver um pouco mais dessa parte da gestão, é que foi um leque aberto. Não vou falar que eu gostei muito, mas assim, foi uma coisa interessante para a gente conseguir aprender. A próxima, desenvolvimento de competências profissionais. A participação no projeto, então, permitiu aprimorar habilidades como análise crítica, trabalho investigativo, comunicação escrita, responsabilidade social e visão estratégica. Tais competências são essenciais para futuros profissionais que atuarão em ambientes dinâmicos e competitivos. A gente está quase no fim, gente, prometo, está quase no fim. Feedback dos participantes. Durante a coleta, também foi possível reunir percepções espontâneas dos respondentes sobre a escola e sobre a pesquisa. Embora parte das respostas tenha sido objetiva, alguns comentários trazem contribuições importantes. Então, as principais percepções das pessoas foram: muitos afirmaram que não conheciam a escola, indicando a necessidade urgente de divulgação. A escola deveria ser mais ativa nas redes sociais, sugestões relacionadas à realização de eventos culturais.
Alguns participantes mencionaram que a escola poderia ampliar a parceria com escolas e academias, e assim por diante, que foi o que a gente viu lá em cima de novo. A percepção, então, sobre a pesquisa. É importante a gente saber se a nossa pesquisa atendeu ao que as pessoas quiseram saber ou não. A maioria dos participantes considerou o questionário simples e direto. Alguns reconheceram a importância de iniciativas como essa para melhorar os serviços educacionais. Houve avaliações positivas sobre o objetivo do projeto e sobre a sua importância para o desenvolvimento de melhorias reais. E o encerramento do relatório, como a síntese dos principais pontos abordados e agradecimentos a todos os envolvidos no projeto, e destaque para a importância da parceria entre a universidade e a empresa para o sucesso da atividade de extensão. O desenvolvimento do projeto de extensão permitiu uma visão abrangente sobre o cenário atual da escola de idiomas analisada, destacando seus principais desafios e oportunidades de crescimento. A pesquisa revelou que, apesar de existir um público-alvo com grande potencial de interesse, a escola ainda enfrenta limitações relacionadas à visibilidade, divulgação e engajamento comunitário. Os dados coletados serviram como base para a construção de um diagnóstico sólido e detalhado, permitindo a elaboração de recomendações estratégicas alinhadas às necessidades do mercado e às expectativas dos alunos. Observou-se que ações específicas como fortalecimento da presença digital, parcerias institucionais e eventos abertos ao público podem gerar impacto significativo e contribuir para o aumento do número de matrículas. O projeto reforça o papel fundamental da extensão universitária como ponte entre a teoria e a prática, permitindo a aplicação real de conhecimentos acadêmicos em benefício da comunidade. A aplicação dessa atividade contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, ampliou a compreensão sobre os desafios da gestão educacional e evidenciou a importância da pesquisa como instrumento de transformação e inovação. Para a gente fechar essa parte do relatório de evidências, a gente vai ter então as fotos para você colocar. Então aqui vai ter uma foto minha com a apresentação. Quando você for fazer então o seu projeto, se a sua instituição, o local em que você for fazer, disser que você pode apresentar realmente o seu projeto, você vai então fazer todo esse esquema e você vai apresentar então para a empresa. Caso a empresa fale que de repente não há necessidade de você apresentar o projeto e de repente for uma coisa assim bem amigável, não, tudo bem, você pode fazer o questionário da sua forma, não precisa apresentar nada pra gente. De repente você pode até fazer um slide, colocar então o título e fazer só foto, que foi o que eu fiz. Não precisei apresentar para a empresa, então as minhas estratégias, as minhas ideias não foi necessário. Então você pode fazer isso, fazer um slide, colocar o título e tirar uma foto sua para você colocar como evidência. E aqui então eu coloquei um print da tela da pesquisa que eu fiz. Então você pode colocar isso aqui também, tá? Porque se não me engano você precisa colocar sempre uma foto sua no projeto e alguma foto do projeto em si. Então aqui eu coloquei então um print de um dos dados que a gente viu então do formulário. A ficha de frequência da empresa. Vocês viram que assim, gente, é um trabalho bem elaborado, bem cansativozinho para fazer. Por isso que eu falei, se você realmente quiser fazer esse trabalho, ou pode deixar ele por último, porque ele tem muita coisa para fazer e de repente você focar em outros projetos de extensão que sejam um pouquinho mais tranquilos para fazer, porque apesar de eles serem 30 horas, tem muita coisa para você pensar, tá? Então aqui, ou você pode colocar ele como o seu último projeto de extensão. Você vai começar como sempre, colocando o seu nome, o seu curso, o nome do projeto e quando que você realiza essa atividade. Como na minha mente, ai gente, eu não sei, eu coloquei que eu conseguiria fazer do dia 1 ao dia 15, eu fiz, mas assim, foi extremamente corrido, porque como eu falei, eu não tinha experiência nessa questão de gestão, de dados, de marketing a fundo, então para mim foi muito corrido. Então esse é um projeto, caso realmente você converse na sua empresa e eles falem assim, ah não, é uma coisa boa, você de repente pode colocar até que você desenvolveu isso em meses. Tá?
de repente, de 1 a 3 meses para você conseguir desenvolver uma solução bem interessante, porque realmente quando eu coloquei nessa data, eu achei que eu consegui desenvolver, mas foi muito apressado. Você vai colocar aqui como sempre, a instituição que você desenvolveu, CNPJ, o endereço, nome do responsável e o telefone. São 30 horas, você não vai colocar que você desenvolveu esse projeto em um dia só. Um dia tem 24 horas, então desmembre bem essas 30 horas quando você for realizar então o seu projeto. Então, por exemplo, eu coloquei que no dia 1 foi a conversa com a instituição concedente. Eu coloquei aqui uma prévia de umas 5 horas mais ou menos. No dia 4 foi a coleta e análise de dados. Então, quando foi a questão dos formulários. No dia 8, coleta e análise de dados e a elaboração das tabelas. Então, foi quando eu fui começando a coletar os dados e comecei, então, a elaborar o meu plano. No dia 10, geração de insights e das recomendações. Então, foi quando o formulário tinha sido finalizado. Então, eu comecei a ver quais seriam os insights e tudo mais. No dia 11, o feedback dos participantes e no dia 15 eu fiz então a realização do relatório. Então, sempre assim, no primeiro dia, sempre nas atividades de extensão, eles sempre colocam no primeiro dia que seria então a conversa com a instituição e no último dia a realização então do seu relatório, tá? Se de repente você quiser desmembrar um pouco mais a carga horária, eu acho que com 5 horas fica mais fácil até para você conseguir trabalhar. Mesmo, vamos supor, se você colocar que você fez o seu projeto em meses, não tem problema. De repente, você pode colocar no dia 1 foi a conversa com a instituição. E no dia 4, a coleta e análise dos dados. E de repente, você poderia colocar no dia 8, mas só do outro mês, que você realmente começou a fazer a elaboração, não tem problema. Aqui, então, você vai colocar a data do último dia do projeto, um pouquinho de tempo, não muito tempo depois, um dia a mais no máximo, o carimbo e a assinatura, então, do responsável da instituição. Lembrando, gente, que esse é um projetão, então se você quiser fazer ele bem feito, sabe que ele vai demandar um pouquinho de tempo. Eu achei que não fosse demandar tanto, então você pode colocar essa atividade aqui, esse projeto para você desenvolver em um mês, que você consegue desenvolver ele bem tranquilo. De verdade, eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima!